Meus amados, graça e paz sejam com todos. Hoje nós damos sequência aos nossos estudos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 6. Se você estiver nos vendo pela primeira vez, este é o estudo número 12. Procure os estudos antecedentes no YouTube para estar nos acompanhando. E não esqueça de se inscrever, ajudando-nos a divulgar a palavra do nosso Deus. Vamos ler o texto da palavra do Senhor em Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O apóstolo Paulo, a partir deste capítulo 4, inicia a segunda parte da sua carta com aplicações e implicações práticas quanto à vida cristã relativas ao ensino doutrinário que ele colocou nos 2 primeiros capítulos sobre a igreja. Aqueles que são abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, que gozam de tantos benefícios em Cristo Jesus, que receberam vida, foram feitos igreja, feitos família e povo de Deus, redimidos e salvos por meio de Cristo Jesus, que foram libertos deste mundo tenebroso, e por tudo isso eles têm deveres ministeriais enquanto estão neste mundo. Como disse o comentarista Norman Harrison, esta é uma transição decisiva e o dever que nasce da doutrina. É o dever que a doutrina requer. Paulo expôs a doutrina e agora ele espera uma resposta da igreja à sã doutrina que eles receberam no Senhor. Paulo havia interrompido seu pensamento descrito no capítulo 2. No capítulo 3 ele faz uma declaração de que ele ora pela igreja. Como ele dissera no capítulo 2, versículos 21 e 22, dizendo: todo edifício, ou seja, a igreja, cresce para santuário dedicado ao Senhor, o qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Agora ele retoma o seu assunto, fazendo aplicações, e inicia fazendo um veemente apelo a todo cristão efésio e a todos os cristãos de todo o tempo. E o seu apelo é sobre o seu andar, sobre o seu viver. Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. No versículo 17 desse mesmo capítulo, Paulo vai repetir o apelo dizendo: isto digo, portanto, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Agora, Paulo tem em mente a unidade da igreja. Ele já ensinou sobre a universalidade da igreja e agora ele quer trazer aos crentes de Éfeso a responsabilidade em promover a unidade da igreja. Seu apelo é que o viver do cristão deve considerar e convergir para preservar a unidade da igreja. Assim, os crentes efésios deveriam se esforçar por viver à altura da sua
vocação com que foram chamados. Seu andar deve corresponder à sua posição em Cristo. Um viver que revela as virtudes de Cristo no relacionamento entre os membros do corpo de Cristo. As virtudes que ele espera ver nos crentes efésios são aquelas encontradas em Deus e encontradas em Jesus Cristo. Por isso, devem ser também encontradas naqueles que estão em Cristo. Quais são estas virtudes que o apóstolo descreve e que deve focar e visar a unidade da igreja? Primeira coisa, ele diz sobre um digno viver do cristão. Este é um instrumento de preservar a unidade da igreja. E ele coloca 4 coisas importantes sobre o viver digno do cristão, digno da vocação a que foram chamados. Ele diz, com toda humildade. Portanto, o viver digno do cristão que promove a unidade da igreja inicia por um viver com humildade. Isso é próprio, característico do ser cristão e do agir como cristão. Humildade no mundo grego e também no mundo romano daquele tempo não era considerada por eles virtude. Mas humildade era característica de escravo, de servo. Era uma condição de fraqueza. Não era reconhecida como virtude. Assim como também, em tempos mais modernos, o filósofo alemão Nietzsche, que viveu no ano 1844 e faleceu em 1900, para Nietzsche, humildade era marca de fraqueza, sinal dos fracos e não sinal de força. Jamais Nietzsche considerou isso como virtude. Para ele, humildade, bondade, piedade, satisfação, amor ao próximo são valores falsos e, ao contrário do que se acredita, são intenções daqueles homens que controlam outros, e a humildade, ao invés de libertar o homem, o enfraquece e o aprisiona. Não é sem causa que Nietzsche morreu perturbado, sem esperança, como um louco. Quem conhece a história pode ver isso. Mas também o arrogante, soberbo fariseu chamado Saulo, agora apóstolo Paulo, virá a aprender com o seu mestre Jesus Cristo, que humildade é virtude de todo cidadão do reino dos céus. Como o próprio disse o Senhor Jesus Cristo no seu sermão, chamado do Monte, Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o homem mais virtuoso e vitorioso que o mundo já conheceu, Jesus, quem disse, Mateus 11, 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Segundo aspecto que o apóstolo Paulo coloca do viver digno cristão, além da humildade, é viver com mansidão. Mansidão é aquele que aprendeu a dominar sua natureza, seu temperamento, o domínio próprio. Coração brando, não vingativo, não irascível, não violento, não bruto no relacionamento e convívio social. Como Paulo bem disse em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, quando ele exorta que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos e paciente. Francis Fox, que é um comentarista que nós seguimos, comenta que esse adjetivo, mansidão, era empregado em especial para designar um animal bruto, selvagem, que era submetido completamente à disciplina e controle. Jesus, que era manso e humilde, ensinou
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Portanto, humildade e mansidão são virtudes, segundo o Senhor Jesus Cristo. E Paulo, em Gálatas 5, versículo 22, diz que mansidão é encontrado entre os frutos do Espírito Santo. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo aprendem a ter domínio próprio. Terceira coisa que o apóstolo Paulo coloca sobre o digno viver do cristão, que mantém a unidade, promove a unidade, conserva a unidade da igreja, é um viver com longanimidade. Aquele que é paciente na adversidade. Isso é longanimidade. Alguém até diz que é uma longa paciência. Como expressou, por exemplo, Tiago, na sua carta, capítulo 5, versículo 10. Tomai por modelo o sofrimento e na paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. No contexto de Efésios, longanimidade é paciência com outros irmãos, com outras pessoas. A longanimidade é aquele que tem controle da ira, que não é pronto a vingar-se do mal ou pronto a retaliar quando é ferido por alguém. Também em Gálatas 5:22, Paulo aponta a longanimidade como fruto do Espírito Santo, aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Quarto adjetivo que Paulo coloca sobre o digno viver do cristão, ele diz que é viver com suporte em amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. Suporte significa sustentação. Não é aquela coisa comum que nós temos de precisa aguentar isso. Uma coisa como se fosse quase insuportável, né? Mas na verdade é a virtude de ser suporte para o outro. É ser clemente nas fraquezas dos outros, com as fraquezas dos outros. Não deixando de amar, nem deixando de servir, não deixando de se relacionar com outros em face de suas próprias faltas, nas faltas dos outros, ou das ofensas que se sofrem, mas sustentando o outro membro do corpo, porque é corpo de Cristo, e faz isso pelo amor. Suportar é mais uma virtude que na Bíblia Sagrada encontra-se em Deus, é virtude do próprio Deus, conforme Paulo descreve Romanos 2, capítulo 4, dizendo que pela paciência Deus suportou os homens, e é pela paciência que eles são levados, pela paciência de Deus que eles são levados ao arrependimento e fé. E como Paulo aplica isso à igreja de Roma, no capítulo 15, versículos 1 a 4, você pode depois observar na sua Bíblia, Paulo exorta os crentes romanos a imitarem Deus e Cristo, quando diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos mais fracos e não agradar-nos a nós mesmos, porque Cristo também não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. E ele completa dizendo: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Suportar o outro se faz pela força do amor, como diz Paulo em 1 Coríntios 13, versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama, suporta o próximo. Quem ama, suporta o mais fraco. Quem ama, suporta o irmão, porque é membro do corpo de Cristo. O digno viver do cristão. Segundo aspecto que o apóstolo Paulo coloca sobre o foco na unidade, é que o viver digno do cristão é um viver focado diligentemente na unidade da igreja, na preservação da unidade da igreja. Versículo 3, nós lemos: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito
no vínculo da paz. Algumas coisas que devemos destacar nesse versículo. Paulo diz, esforçando-vos diligentemente. Não é uma coisa agora ou depois, alguma coisa incontínua, mas esforçando diligentemente quer dizer o empenho máximo, todo o zelo e todo o cuidado possível do cristão. É um investimento constante e um empenho máximo em preservar a unidade do Espírito. E esse é outro aspecto. Veja, por preservar, a unidade não é criada pelo homem, a unidade não é criada pelo crente. A unidade é preservada pelo crente, porque a unidade já foi realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, por meio do Evangelho, que eles já criam, que nós cremos. Portanto, preservar a unidade é nossa missão. Não é realizarmos a unidade, mas é preservarmos a unidade que Deus já fez, unindo judeus e gentios, todos os povos, pela mensagem da paz, o Evangelho da paz, pela mensagem da cruz. E ele diz, no vínculo da paz. Aquilo que ata, vínculo é aquilo que une, aquilo que liga, aquilo que une as partes. Então, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Para preservar a unidade, é preciso gozar da paz de Deus, estar em paz com Deus, em paz com o Filho, em paz com o Espírito Santo, porque aquele que tem a paz de Deus há de espelhar, há de refletir a paz com o próximo. Então é no vínculo da paz. Outra vez o apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 18, ele diz para os crentes romanos, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja bem, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A unidade no corpo de Cristo, versículos 4 e versículo 6, o apóstolo vai dizer que nós devemos ter todo esse empenho, discorrendo sobre a consciência que nós devemos ter do que forma esta unidade promovida por Deus, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, pela consciência da unidade espiritual da igreja, na sua diversidade de povos, a diferença pessoal dos crentes são superadas e a unidade é mantida, é preservada. E ele apresenta várias situações dizendo para os crentes, porque há um só corpo, há uma só igreja. Ainda que nós façamos diversidades denominacionais, a unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo se faz fundamentalmente nesse aspecto de consciência de que a igreja do Senhor é una. Há um só corpo, mas muitos membros. Há um só Espírito, este que é o selo de Deus sobre aqueles que são seus. Uma só esperança, que é a vida eterna na vinda de Cristo Jesus. Há um só Senhor, que é Cristo Jesus, a quem devemos toda a lealdade de quem nós somos servos. Há uma só fé, que é o corpo de doutrina, que é o corpo de crença cristológica e apostólica. Há um só batismo, que é o batismo do Espírito Santo, que é o lavar regenerador do Espírito Santo, que é representado no batismo com água, que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda que haja entre os cristãos pelo menos 3 formas de batismo, Paulo vai dizer que há um só batismo e que é o batismo do Espírito Santo, representado, testemunhado pelo batismo com água. E ele finaliza dizendo, há um só Deus
que é Pai de todos, que é sobre todos e que age por meio de todos e que está em todos. Todo cristão pertence à mesma família. Consideremos-nos uns aos outros. Assim nós podemos tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida. Que bênção ser vocacionado por Cristo. Que bênção é estar em Cristo, para sermos de Cristo. Meu amado, isso já faz parte da sua vida, isso já aconteceu com você. Que maravilhoso, que poder maravilhoso foi operado naqueles que antes viviam sem Deus e sem Cristo, alheios à aliança, que andavam segundo o curso deste mundo, mortos em seus delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e também do diabo, mas que agora, pelo poder de Deus, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, tem o poder de manifestar as virtudes do próprio Filho de Deus, as virtudes do próprio Deus, através de um viver digno da vocação com que foram chamados. Você não acha isso por demais maravilhoso? Terceira aplicação que eu quero tirar desse texto: as atitudes aqui estudadas, humildade, mansidão, longanimidade, suporte com amor, podem e devem fazer parte de todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor. Em sua vida e no contexto da sua igreja, da sociedade em que você vive, elas já são credenciais cristãs suas, da sua vida familiar, da sua vida eclesiástica, de sua vida social. Humildade, mansidão, longanimidade, suportar os outros. Você já tem conseguido isso no contexto em que você tem vivido? Esforcemo-nos por preservar a unidade da igreja, como membros do corpo de Cristo, que nós somos. Pois é assim que edificamos a igreja e glorificamos o nosso Deus e Pai e o nosso Senhor, Jesus Cristo. Para encerrar nossa meditação desses versículos, quero lembrar as palavras de Francis Folk, quando ele diz: aqueles que foram escolhidos por Deus para sentar-se com Cristo nos lugares celestiais, devem se lembrar que a honra de Cristo está envolvida em seu viver diário. E por fim, um apelo do apóstolo Paulo mais uma vez: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. E ele repete coisa semelhante em Colossenses 3, 12, 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Meu amado irmão, minha amada irmã, preserve a unidade da Igreja de Cristo. Paulo vai trabalhar isso no restante da carta, e nós precisamos trabalhar isso todo o restante do nosso viver. Bom é sermos igreja e preservarmos a unidade da igreja. É o nosso ministério. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque nos fizeste igreja do Senhor, família da fé, povo do Senhor. E o Senhor nos reveste do poder do Teu Espírito Santo e nos dá entendimento para sermos revestidos das virtudes do Senhor de Cristo Jesus. Senhor, que Tua igreja nesses dias possa manifestar tais virtudes e possamos preservar a unidade da igreja na diversidade daqueles que professam o nome de Jesus, para que todos aqueles que nos veem, que convivem conosco, saibam que o Senhor está entre nós. Amém. Graça e paz
Até a próxima oportunidade, no próximo estudo. Deus os abençoe.